Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, muito tempo sem aparecer aqui no canal, mas, como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece. E hoje estou aqui para gravar conteúdo para vocês, aproveitando que o Miguel está ali dormindo. Eu gostaria de fazer aqui a parte 2 do vídeo sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11. E se eu for perder um tempão aqui no começo do vídeo explicando para vocês todos os motivos que fazem a gente não conseguir gravar o vídeo ou não conseguir editar e postar, a gente perde muito tempo. Então, nós vamos partir aqui para o que interessa, que é o assunto do vídeo. E se você não assistiu, eu peço que você entre aí no canal, procure o último vídeo que eu postei em que eu apareço e assista a parte 1 para que você possa entender melhor essa parte 2, tá? Então, irmãos, antes de entrar aqui nos textos e no assunto propriamente dito, eu gostaria só de deixar um agradecimento público ao irmão Luiz, do canal Reino Eterno, que me enviou os microfones de lapela para que eu possa estar produzindo um conteúdo com melhor qualidade aqui no canal. Eu espero que eu possa estar aprendendo. Ele é um ótimo professor, né? Quem está aqui no canal já viu que eu indico sempre o canal do irmão Luiz, porque é lá que eu aprendo tantas coisas que eu tenho pregado aqui no meu canal. E receber esse microfone da parte do irmão Luiz e ver ele reconhecendo o meu trabalho, embora seja bem pequeno aqui no YouTube, é muito gratificante, porque eu vejo que eu estou conseguindo aprender e repassar de uma forma bem positiva, bem didática também. Muitas pessoas estão dizendo que estão entendendo bem o meu conteúdo aqui. E o irmão Luiz conheceu o conteúdo e decidiu me ajudar. Quem conhece o irmão Luiz já sabe que ele gosta de ajudar as pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus, através de vídeos nos seus canais. E é muito gratificante e eu estou me sentindo muito chique. Gente, fora brincadeira. Eu tô me sentindo muito chique mesmo por receber essa ajuda do irmão Luiz aqui, certo? Então, só isso mesmo que eu gostaria de deixar aqui, né? Público, o meu agradecimento ao irmão Luiz e dizer para vocês que vocês precisam conhecer e maratonar o canal do irmão Luiz para que vocês possam aprender tantas coisas maravilhosas, tanto as que eu estou falando aqui no canal, quanto as que eu não falei ainda e que são coisas gloriosas. Amém? Então, vamos lá para o conteúdo, né? Então, gente, as duas testemunhas, elas são realmente uma das figuras mais enigmáticas, mais emblemáticas e também mais mal interpretadas da palavra de Deus. Como eu falei no primeiro vídeo, são muitas interpretações. E quando a gente olha para o texto e vê essa frase, e darei poder às minhas duas testemunhas, quando nós olhamos para o numeral 2, nós rapidamente imaginamos duas pessoas. Geralmente, dois homens. Existe sim por aí interpretações de que seja um casal. Há na internet relatos de até alguns escândalos que aconteceram sobre esse tipo de interpretação. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes as pessoas vão identificar dois homens, dois profetas, Moisés e Elias. E de fato, na palavra de Deus, nós vemos que Moisés e Elias, eles são uma representação do reino de Deus. Eles são as figuras que representam o reino de Deus num resumo, né? É isso. Por isso que a descrição das duas testemunhas, elas nos lembram logo de cara Moisés e Elias. Mas o que acontece, irmãos? Deus, ele tem uma maneira muito linda de revelar os seus mistérios. É uma das coisas que mais fascinam e me atraem na palavra de Deus. É essa maneira como Deus coloca as coisas como se fosse um quebra-cabeça, distribui em toda a palavra de Deus e a gente vai ali juntando pecinha por pecinha até formar uma figura. E não é só essa primeira frase que vai dizer o que são as duas testemunhas. Nós precisamos continuar a leitura. Quando nós continuamos a leitura, no verso 4, ele vai dizer assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Então, essa frase aqui, ela já vai te dar uma profundidade muito maior sobre quem são essas duas testemunhas.
duas oliveiras vai nos lembrar do profeta Zacarias. E essa parte, ela é muito linda, ela precisa de um vídeo à parte, e eu até vou preparar um vídeo aqui falando sobre as visões de Zacarias. E olha só, né? Não só as duas oliveiras, mas ele também diz os dois castiçais. Quando nós estamos no Apocalipse mesmo, no capítulo 1, o Senhor Jesus ele está andando no meio de 7 castiçais e a palavra do Senhor vai revelar que cada castiçal representa uma igreja. Então, as duas testemunhas são 2 castiçais. E se cada castiçal é uma igreja, nós podemos entender que uma igreja não é uma pessoa no singular, né? São várias pessoas. Então, é um grupo de pessoas específico. Na verdade, não só um, 2, né? 2 grupos de pessoas específicos, porque são 2 castiçais. Um grupo de pessoas que estão ali formando os judeus e outro grupo de pessoas que estão formando os gentios. Então, irmãos, um castiçal para a casa de Israel e outro castiçal para a casa de Judá. Elas são uma parcela do povo de Deus, do Israel de Deus, que vai estar pronto, preparado para tocar trombetas, anunciando a volta do Senhor Jesus. E nisso nós podemos entender e lembrar rapidamente da parábola das 10 virgens. É comum que se use para falar da totalidade do Israel de Deus, do povo de Deus, o número 12. E lá nas 10 virgens aparecem 10 virgens para representar a igreja. E nós nos perguntamos, por que 10? E entendemos que 10 virgens dormindo, mas tem 2 virgens que estão gritando. Aí vem o noivo. São elas que estão tocando trombetas. São elas que estão anunciando a volta de Cristo. São elas que fazem as outras acordarem. É a realidade que nós estamos vendo no tempo de hoje, né? A igreja está dormindo. Muitos dormindo, sono da negligência, né? Mas Deus está capacitando e preparando uma parcela do seu povo para estar tocando trombetas e anunciando a volta do Senhor Jesus. Com isso, eu posso dizer para vocês que é independente de que você seja homem ou mulher, você pode fazer parte das 2 testemunhas e anunciar a volta do Senhor Jesus e despertar as outras. Independente do país que você vive, você pode ser uma das 2 testemunhas, porque elas não são 2 pessoas literais. Elas são um grupo de pessoas que vão estar recebendo do Espírito de Moisés e de Elias para pregar a volta do Senhor Jesus. Outra coisa que eu observo aqui na interpretação das 2 testemunhas é que muitas pessoas elas têm um pensamento meio de reencarnação, porque elas não conseguem compreender corretamente esse espírito de Moisés e de Elias que estará, né, sobre as 2 testemunhas. Isso me traz aqui um texto que é muito lindo, Números capítulo 11, do 24 ao 30, para você ver. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro, Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Se você não entendeu, eu desisto, tá? Desisto. Apareceu o número 70. Apareceu ali 2 homens. Apareceu o Espírito. Eu vou chorar. Sério, você precisa entender essa palavra. O Espírito de Moisés repousou sobre os 70 anciãos e eles profetizaram. Moisés não morreu para que o espírito dele saísse e fosse lá profetizar através dos 70 anciãos. Mas Deus tirou do espírito de Moisés e colocou nos 70 anciãos e profetizaram, mas depois ali nunca mais. Então, quando esses 2 homens estavam profetizando, depois desse episódio,
O moço ficou enciumado, hein, Moisés? Proíbe, tem que proibir. Mas Moisés disse, você tá com ciúme por mim? Quem dera todo o povo recebesse do Espírito e profetizasse. Gente, Deus vai derramar do seu Espírito, do Espírito de Moisés, do Espírito de Elias, sobre o povo do Senhor, sobre uma parcela, é claro, né? Aqueles que estão preparados, aqueles que estão buscando. Deus vai derramar do Espírito de Moisés e de Elias sobre nós e nós vamos profetizar. As pessoas precisam parar de ficar esperando qualquer momento no noticiário aparecer alguém vestido com uma roupa mesmo de pano de saco, literalmente, 2 homens, literalmente lá nas ruas de Jerusalém, pregando lá e ser notícia no noticiário mundial. As pessoas precisam parar de esperar por isso. As pessoas precisam aprender a estudar a palavra do Senhor, reconhecer que o Senhor fala por enigmas, reconhecer que existe o literal e o espiritual e procurar buscar o conhecimento do Senhor para estar preparados. O inimigo pode até levantar suas cortinas de fumaça e as pessoas ficarem iludidas, né? Como as pessoas ficam, Donald Trump é o anticristo. Não conhece nada da palavra de Deus, porque porque acordo de paz entre Israel e Hamas, então é o anticristo. A Bíblia só fala isso, né? Só tem isso do anticristo, acordo de paz, pronto. Não, o acordo de paz é o anticristo. Aí qualquer um, até um brasileiro que quiser fazer um acordo de paz que der certo é o anticristo, porque as pessoas não conseguem examinar as escrituras e entender que existem outras várias características do anticristo lá na palavra de Deus, para que elas reconheçam o anticristo. Precisamos buscar o conhecimento da verdade, buscar o conhecimento da lei, dos salmos, dos profetas. Dar valor às palavras dos profetas, porque elas não caíram por terra. A palavra do Senhor permanece. A palavra do Senhor é fiel, é digna de confiança. Então, é melhor você se apegar à palavra de Deus e acreditar no que Deus está falando, do que nesse sensacionalismo que aparece por aí na internet, porque Deus tem uma forma de trabalhar, irmãos. Ele vem trabalhando desde o início com a linhagem. E aí, no tempo do fim, Deus vai usar um americano, um francês, um sei lá o que aí para mudar tudo que Deus vem trabalhando durante toda a história que nós vemos na palavra de Deus. Então, nós precisamos estar focados na palavra de Deus e não nessas interpretações que aparecem aí no YouTube, que são apenas uma forma de ganhar dinheiro. As pessoas estão buscando visualizações, estão buscando ganhar status, e isso não convém para nós que somos cristãos e que estamos trabalhando com a verdade de Deus. Nós precisamos prezar, ainda que você não cresça, que você não seja divulgado, mas que você venha prezar pela palavra de Deus e pela verdade das Escrituras, né? Gente, é isso que eu queria falar hoje, e não dá para falar tudo. Eu até escrevi aqui, mas eu sempre fujo do texto que eu escrevo. Mas eu preciso encerrar aqui o vídeo e espero que logo a gente possa estar aqui conversando mais, falando mais sobre as 2 testemunhas ou outros assuntos, e que vocês possam entender e que possam crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Até a próxima.